Fala pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos demais, né? A gente vai estar falando de um personagem específico, não vai para o canal de Sobre o Mundo, porque é um vídeo ali meio que fora da curva. E hoje eu estou falando de quem é um personagem muito importante, foi muito importante na temporada 1, auxiliou diversos aventureiros a lidar com mais de um arauto do caos, atuou em diferentes frentes, e esse NPC com certeza marcou muito aqueles que jogaram a primeira temporada. E de quem eu estou falando? É claro que eu estou falando do Leopold Strauss, também conhecido como Chamirian ou então o Mago do Tempo, além de uma outra dúzia de nomes. Afinal de contas, esse mago viveu 800 anos, e 800 anos você tem muito tempo para estar trabalhando com pseudônimos aí. Então a gente tem que o Strauss ele é conhecido como o Mago do Tempo, e já vamos começar por uma ordem cronológica para vocês entenderem a força e o impacto que esse personagem tem no mundo. Para começar, que ele foi aprendiz do próprio Merlin, sim, o Merlin, o cara que revolucionou completamente o que a gente entende por magia hoje em dia em Rendor, o cara que é conhecido em Aldan, Araluen, Gorgoroth, Lumicelia e outros reinos, e é claro que não podia deixar de ser conhecido em sua terra natal, Rendor. Mesmo no Polo Norte, Merlin era conhecido, então um aprendiz de Merlin é alguém que tem esse fardo de estar ali sempre com umas expectativas bem altas, mas Strauss não teve problemas com isso, ele fez jus ao seu nome, e com 12 anos ele já era um cavaleiro branco da coalizão, ou seja, ele já era um mago conselheiro da coalizão em outros assuntos, organizações, sindicatos e guildas. É claro que naquela época, né, quer dizer, o Strauss tem 800 anos, 800 e poucos anos, então naquela época a coalizão não era uma organização tão grande, tão bem organizada, e não era tão difícil você ascender ao grau de cavaleiro branco, até porque é um cargo sucessório. Então, hoje em dia você ainda precisa esperar alguém morrer para ter a chance de ser convidado para essa vaga, mas não deixa de estar por aí. Apesar de ter sido considerado ali, né, um cavaleiro branco da coalizão, ele foi entregue a um reino bem pequenininho, hoje está inclusive extinto, que seria o reino da Chechênia, um reino que ficava ali próximo de Camelot, porque apesar de todo o seu conhecimento, todo o seu poder, de ter um físico impressionante que conseguia condicionar muita mana, Strauss nunca foi um político, nunca foi um excelente, né, argumentador, um excelente orador. Então o Strauss, ele sempre foi um cara que não se importava muito com política, e seus conselhos eram relacionados na maioria das vezes a como lidar com problemas econômicos, o que não é o que se espera de um cavaleiro branco. Então o Strauss, com 12 anos, ele era ali um cavaleiro branco, durante sua ascensão estudava muito magia, sobretudo magias relacionadas ao controle do tempo, do espaço e da matéria. Por isso que hoje ele é um dos principais sábio-arcanos quando se fala de consultoria de magia temporal. Ele é conhecido como o principal sábio-arcano em relação à magia temporal do mundo. Não é um título pequeno, é um título fácil de se conseguir, e é inclusive por isso que algumas pessoas falam que ele é um ranking S+, um ranking S+, ali, não por causa que existe um título de ranking S+, não, isso não existe. O ranking máximo, né, que se atribui aos aventureiros, aos personagens icônicos ao longo da história, é o ranking S. Entretanto, mesmo dentre os ranking S, existe um oceano de diferença entre, por exemplo, um ranking S como a Ellen Osgo e um ranking S como o próprio Asgordan, por exemplo. São níveis de força absurdamente disparados, e por isso algumas pessoas consideram aqueles especialistas em seus próprios assuntos, mesmo dentre os ranking S, como sendo aquele ranking S com um maisinho, ranking S Plus, ali, um ranking S acima dos demais. E vamos lá que tem muita história do Strauss para falar ainda. Para começar, que ele se tornou um arquimago da coalizão aos 400 anos. Isso porque o poder dele já estava muito, muito imenso. Ele estava ali administrando assuntos idiotas, inúteis, em reinos minúsculos que não interessavam, né, a coalizão. E chegou que Barba Rubra, um dos arquimagos, acabou morrendo, abrindo ali uma vaga, e o Strauss foi o responsável por pegar essa cadeira para si. Na época ele foi convidado a fazer parte do conclave dos magos, mas não quis. Ele preferiu assumir o cargo de arquimago da coalizão. E o que é um arquimago da coalizão? Bem, todos nós sabemos que a coalizão possui um corpo de cavaleiros, um corpo de magos, eles são bem estruturados, possuem muitos protetores em seus relicários, e alguém precisa ensinar esse pessoal, alguém precisa estudar as magias perigosíssimas que compõem as relíquias, que compõem, por exemplo, alguns fatos desconhecidos do mundo, como o próprio Apeiron. Então, arquimagos são aqueles pouquíssimos magos da coalizão, não passam de 19, eles são
extremamente inteligentes, extremamente dedicados, eles ensinam tanto as magias mais poderosas do mundo para os demais magos da coalizão, como também guardam os segredos mágicos mais poderosos da coalizão, são responsáveis por, inclusive, criar muitos mecanismos. E, inclusive, o próprio Strauss, ele teve também a alcunha de criador de mundos, pois como ele estudava bastante ali, né, aquela perícia de manipulação do tempo, espaço, matéria, tecidos dimensionais, ele foi o responsável por criar o sistema de defesa, né, chamado Dimensão Êxodo, que cerca a fortaleza da coalizão. Então a sede principal da coalizão, onde supostamente ficam as relíquias, onde supostamente ficam os cavaleiros de Artion, né, os caras por detrás de toda aquela organização, os herdeiros de Éden, por assim dizer, ela fica protegida por uma dimensão própria, é uma dimensão que possui muito Vitânia em sua composição, chamada Dimensão Êxodo. Foi um grande processo, um trabalho ali feito pelo próprio Strauss durante os seus anos como arquimago, e ele conseguiu criar uma dimensão inteira protegida por todos os lados, só pode ser acessada por alguns pontos, é muito difícil de invadir, então é um local extremamente perigoso, né, de tentar entrar sem ser alguém, na verdade até sendo alguém, porque pode falhar ali os portais que se utilizam, mas não sendo alguém com autorização, se você tentar entrar sem ter as devidas relíquias, ou então sem ter o devido poder que vai te respaldar a isso, você provavelmente vai acabar morto, talvez até teletransportado para uma dimensão de lava. Então a dimensão Êxodo é o grande prêmio assim de Strauss, mas quando ele estava com 690 para 700 anos, ele acabou sendo aposentado compulsivamente. E por que ele recebeu essa aposentadoria compulsória? Porque ele estava ensinando conspiração e outras bobagens para os seus alunos e parecia estar ficando insano ou louco. Ele começou a falar de coisas que não existiam ou supostamente não existiam, dentre elas criaturas dimensionais que devorariam Rendor, e até hoje, mesmo 120, 110 anos depois da sua aposentadoria, isso não se concretizou, o que acabou dando para o Strauss ali uma fama de meio louco. Com um mago tão poderoso assim, recebendo a fama de que está ficando doido, ele não tinha opção, não tinha mais onde ele pudesse trabalhar, e ele já também não queria, ele queria já aquietar, ficar sozinho, começar a estudar e preparar o mundo para essa suposta invasão de seres extremamente poderosos, devoradores dimensionais, o que quer que fosse, o fruto de seus devaneios. Então o que o Strauss fez? O Strauss ele foi responsável ali por criar ali uma torre, ele criou uma torre para ele ficar, essa torre, para você conseguir acessá-la, você tem que fazer uma viagenzinha por umas dimensõezinhas, uma espécie de mecanismo defensivo, e ele fica lá estudando na maior parte do tempo, ele recebe muitas cartas, ele é bastante comunicativo até, mas nunca se compromete com nenhum país, nunca se compromete com nenhuma guerra, nenhuma causa, ele sempre fica na dele, não se envolve mais em conflitos, ele não cansa, né, de ser convidado ali pelo conclave dos magos a atuar de alguma forma como um membro do conclave, talvez até como um membro de cadeira permanente, mas ele não aceita. Strauss tem seus próprios planos, mas o motivo pelo qual Strauss ele também tem muita desconfiança é porque supostamente ele estava presente durante a morte de Merlin. Quer dizer, nós temos um mago que viveu aproximadamente 3.000 anos, que é o Merlin, um mago que revolucionou a ideia de magia que nós temos hoje, que ensinou a maior parte dos fundadores de universidades mágicas, que ensinou ali Strauss e outros arquimagos, ele morre de uma forma muito misteriosa e supostamente morre enfrentando um mal enorme. E os devaneios de Strauss começam após a morte de Merlin, então muitas pessoas acreditam que a morte de Merlin se deu também em uma circunstância tão especial que acabou fazendo com que Merlin passasse ele parte de sua loucura, porque Merlin estava sim ficando louco no fim de sua vida, para o próprio Strauss. E Strauss nunca falou sobre esse acontecimento, apesar de muitas outras testemunhas, como a própria Usaguera, né, que é outro mago extremamente poderoso, falar que sim, Strauss estava presente no desaparecimento / morte de Merlin. Então, tem-se que o Strauss ele é uma figura de imenso poder. Recentemente ele só se manifestou em luta contra um arauto do caos, então você vê que ele não é um cara que vai se envolver em luta para poder ajudar o governador a tirar, por exemplo, a Alexandrina do trono, como acontecera na primeira temporada, e também não tem se manifestado contra os ganistas. Ele se manifestou contra os arautos do caos, pois eles premeditavam o fim do mundo, mas contra os ganistas que preparam ali um processo de colonização, ele permanece sem se manifestar, apesar de que não se sabe muito o que está acontecendo em Camelot, né? Mas Strauss é sim uma figura muito importante, é sim uma figura muito poderosa, inclusive, e muitas pessoas desconfiam que ele acabou estando presente ali quando Merlin, né, morreu,
né, quando ele enfrentava supostamente um outro mago muito poderoso também, que não era de Hindor. Segundo, né, as teorias da conspiração, esse outro mago muito poderoso era Nostradamus, um mago que teria capacidade de prever o futuro. Então fazia sentido, né, Strauss estar presente com Merlin, porque Strauss era aquele mago mais versado em magias de tempo, que supostamente estaria ajudando Merlin a enfrentar um mago capaz de ver o futuro. Então teve essa grande batalha entre Nostradamus e Merlin, uma batalha que entrou para a história, mas não se sabe se é algo além de uma lenda, sequer se confirma a existência desse tal de Nostradamus, mas fato é que Strauss supostamente estava presente lá, e há testemunhas que alegam isso, como o próprio Alzaguera, mas não se limitando a ele. Outros magos brancos e arquimagos da coalizão diziam sim que no fim de sua vida Merlin estava muito próximo de Strauss. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, uma explicação bem extensa até, né, sobre o Strauss, um mago que acabou caindo um pouquinho no esquecimento aqui na segunda temporada, mas que mais pra frente ainda vai dar o que falar, porque ele é um personagem realmente de um peso imenso, e é algo que não se pode se aproveitar muito para ranking G, ranking F, porque de fato um mago ranking S, que é o mais forte de todos, né, os desafios que ele enfrenta estão além da alçada da maior parte dos aventureiros. Mas foi isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem recomendação de outros personagens que podem estar ou no meu dossiê ou terem sido mencionados em qualquer um dos canais aí de texto que envolvem esse tipo de abordagem histórica, vocês podem colocar no comentário aí que eu vou tentar fazer um vídeo, a menos que seja algo que vá dar muito spoiler, aí não tem como mesmo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Eu sou o Wink e esse foi o nosso vídeo sobre o Leopold Strauss.